Hi guys! Gente, na prova do Enem, existem muitos textos com palavras, words, os textos verbais, mas também tem muitos textos não verbais, imagens, images. E é sobre isso que nós vamos falar na dica de hoje. Então, gente, praticamente em todas as provas do Enem, né, que tiveram até aqui, alguma questão vai trazer alguma imagem. Então, por exemplo, vai ter sempre, frequentemente nós temos um cartoon, né, uma comic strip, uma tirinha, ou uma propaganda, uma imagem de propaganda, né, esse gênero textual que também está sempre presente no Enem, e a gente tem que saber associar essa imagem ao texto verbal. A gente tem que saber interpretar esse texto como um todo, levando em consideração a parte verbal e a parte não verbal, ou seja, as palavras, o texto escrito e as imagens, né? Então, a dica de hoje tem relação com aquela dica que a professora Denise fez no vídeo dela sobre os níveis elementares da leitura. Nesses níveis elementares, na primeira leitura que a gente faz, aquela questão do Enem, a gente vai dar uma olhada no título do texto, nas referências, na imagem. Essa primeira parte aí é muito importante para a gente entender o texto como um todo, né? O texto completo. Então, as imagens, da mesma forma que no texto escrito, a gente tem aquela, a gente traz nossos conhecimentos prévios e nós já falamos sobre isso para entender esse texto completo, as imagens é a mesma coisa, a gente tem conhecimento prévio em relação às imagens. Existem símbolos que são símbolos universais, né? Que têm significados que atravessam as culturas e que quando a gente coloca o olho nessa imagem, a gente já sabe o significado. Então, por exemplo, existem os símbolos, a pomba branca é um símbolo da paz, tá? As bandeiras nacionais simbolizam as diferentes nações, os diferentes países, certo? O arco-íris é a aliança de Deus com o povo, sempre foi. Mais recentemente, o arco-íris também simboliza a comunidade LGBT. Então, um só símbolo, digamos assim, pode representar diferentes grupos sociais ou diferentes culturas, tradições, também isso pode acontecer. Então, por isso que é importante que a gente olhe para esse símbolo que a gente já conhece, mas que a gente veja o que é que tem ao redor, qual é o contexto, como a gente pode interpretar esse símbolo nesse contexto, tá? Então, existem esses símbolos e existem as representações desses símbolos, né? Então, o que é que pode acontecer? Por exemplo, num cartoon, uma tirinha, você pode ver lá um, um, enfim, um diálogo, né? E geralmente quando a gente olha para a tirinha, quando o aluno olha para a tirinha, ele vai diretamente no texto e ele vê lá o texto e meu Deus do céu, não entendo, não estou entendendo esse texto aqui. E se concentra no texto e deixa de pegar o significado que você poderia pegar através dessa leitura dessa imagem. Por exemplo, dentro de um cartão, numa tirinha, o que pode acontecer tem lá um diálogo, né? Está acontecendo ali um diálogo naquela tirinha. Bem, continuando. Nessa tirinha pode ter, por exemplo, uma bandeira do Brasil. E nós sabemos que a bandeira do Brasil, ela simboliza, que a bandeira do Brasil, ela simboliza o Brasil, né? Nós sabemos que essa bandeira verde e amarela, ela simboliza o Brasil. Mas nessa tirinha, a bandeira do Brasil, ela é um símbolo que nós já conhecemos, mas ela está representando ou um grupo político, ou ela está representando uma torcida de um time, né, de esporte. Então, é necessário que nós olhemos
esse símbolo, né, e a gente já conhece uma bandeira verde, amarela, azul, simboliza o Brasil? Sim, mas qual é o contexto? Então vocês têm que dar uma olhada no nas expressões desses personagens dentro dessa tirinha, vocês têm que, fazer essa análise mais completa para entender o que é que esse símbolo está representando. E aí, quando você for para o texto escrito, você vai focar, claro, no que a gente já ensinou para vocês, nas palavras cognatas, nos conhecimentos prévios, do que você já conhece, e aí você já vai ter uma ideia muito boa do que é que aquele texto está dizendo, já vai conseguir interpretá-lo. Ou seja, se você focar só no texto escrito, talvez você não tenha essa interpretação tão boa quanto se você for e olhar todos esses aspectos dentro desse texto, que também é um texto não verbal, tá, gente? Então, pense nesse texto, pense nessa questão do Enem, não como um texto escrito que tem uma imagem lá fora, não. Pense nessa questão do Enem como um texto completo, um texto que é formado por elementos que são verbais e não verbais. E tente fazer essa leitura completa, que com certeza você vai ter um entendimento muito maior do que aquele texto quer dizer, né? Com todos esses elementos, e aí você vai conseguir responder corretamente. Próxima aula vamos praticar. Então é isso. I hope you liked it. Espero que vocês tenham gostado. Have a nice day. Tenham um bom dia. Thank you very much. Bye bye.